Eu converso com o médico cardiologista, Dr. Evaldo Rosa. Hoje nós vamos tratar de um assunto importante, é a saúde do idoso, a mobilidade do idoso, o que o idoso precisa fazer para que ele tenha uma vida regular, uma vida estável, para que ele possa resolver os seus próprios problemas. Dr. Evaldo, a mobilidade do idoso, a situação do idoso, para que ele possa ter uma vida normal. O que precisa? Quais os cuidados que a família, as pessoas que estão ao seu redor, no seu convívio, tem que tomar para que o idoso possa ter uma vida saudável? Gildásio, é um prazer estar aqui no InfoSage, prestando esse serviço que o InfoSage presta para toda a comunidade. É muito bom estar discutindo esses temas atuais, temas de interesse de todas as pessoas. Quando a gente fala em idoso, Gildásio, primeiro é importante a gente colocar que o conceito de saúde do idoso não é a ausência de doença. A gente considera um idoso sadio ou um idoso que não é sadio, um idoso doente, não é pela presença ou ausência de doença, mas é pela como ele está funcionando. Aquele idoso que está bem, que tem autonomia, que decide a vida dele, aquele idoso que está independente, que ele caminha, que ele faz as coisas do dia a dia, as atividades básicas, diárias, sem depender de terceiros, esse é um idoso sadio. O idoso, quando não apresenta essas características, a gente deixa de considerá-lo como um idoso sadio. E a mobilidade que você pergunta é uma das principais funções que a gente analisa no idoso, né? Uma das principais funções, como o idoso está se movimentando, né? Isso é muito importante e a gente, cada vez mais que nós todos lutamos e lidamos com a qualidade de vida, é importante nós estarmos atentos na mobilidade do idoso. Um ponto, Gildásio, muito importante, quando a gente fala na mobilidade do idoso, é a questão da queda, que nós já tivemos a oportunidade até de falar aqui em seu programa sobre isso. Aquele idoso que por algum motivo teve uma queda, a família, e ele precisa estar atento, ele precisa conversar com o seu médico, que caiu, como foi essa queda, porque a queda é um dos fatores que mais atrapalha, que mais prejudica a qualidade de vida do idoso, e é um grande sinal. Uma queda no idoso é um grande sinal. Uma queda no idoso, ela precisa ser investigada, a gente precisa saber o que é que levou o idoso a cair. Eu estou falando da queda porque a gente está falando de mobilidade, e queda tem a ver com mobilidade, que é muito importante. Uma outra coisa que a gente precisa considerar também, quando a gente fala assim na capacidade de movimentação do idoso, na mobilidade, são os fatores ambientais. Como é que está o ambiente onde o idoso está vivendo, né? Como é que está esse ambiente para ele se movimentar? Será que é uma casa que tem degraus? Será que o idoso está dormindo no degrau em um andar superior? Será que ele tem que subir escadas? Será que o piso da casa é um piso escorregadio? O piso tem que ser o piso adequado, não pode ser um piso escorregadio. A altura dos móveis da casa, às vezes uma dona de casa baixinha e um armário onde ela guarda os pratos e guarda as coisas da casa alta que não dá para ela pegar. Ou ao contrário, às vezes as pessoas têm um armário em casa e colocam os pratos, os utensílios domésticos que a idosa vai pegar embaixo. E a idosa tem que se abaixar para pegar. Aquilo ali é um fator que pode levar a uma queda, que pode prejudicar a mobilidade. Então a gente tem muito que são fatores de risco. Que são fatores de risco. Então tem que ter o olhar se o ambiente que o idoso está vivendo é um ambiente que facilita ou dificulta a mobilidade do idoso. Então a gente tem que estar. O primeiro fator, quando a gente fala de mobilidade, é analisar o fator ambiental, né? Onde o idoso anda, onde o idoso caminha, os sanitários, os móveis da casa, o piso da casa, o tipo de sapato que o idoso usa, será que o solado do sapato é adequado, é um solado antiderrapante ou não, entendeu? Isso é importante, esse olhar e esses cuidados
com o idoso? Muito importante, porque essa atenção pode evitar uma queda, pode evitar uma fratura, né? Pode evitar aquele idoso que vinha bem caminhando, tem uma queda, vai para uma cirurgia, vai ficar internado, pode ter complicações cirúrgicas, pode ir para cima da cama e não retornar mais a andar. Então, é muito importante o olhar dos fatores ambientais. O segundo fator importante, quando a gente fala de mobilidade, são os fatores intrínsecos do idoso. E quando a gente fala desses fatores intrínsecos do idoso, a gente começa falando de um primeiro fator, que é o uso abusivo ou uso inadequado de medicações. Então a gente vê que tem aquela questão da automedicação. O idoso, naturalmente, ele sente muitas dores, dores articulares, e aí vai na farmácia, compra um remédio, o vizinho ensina outro remédio, aí ele acha que está sem sono, quer tomar um tranquilizante, às vezes também procura médicos de várias especialidades, e também os profissionais às vezes podem não se atentar ao idoso como um todo, quer tratar só dentro da sua especialidade. E no fundo, quando junta todos esses efeitos colaterais dessas medicações, pode ser danoso para o idoso. Isso pode prejudicar a mobilidade do idoso. Um exemplo muito característico é o idoso tomando medicação para pressão alta. Ocorre com uma frequência muito grande que nós chamamos de hipotensão arterial. É aquele idoso que ele está deitado e quando ele levanta de vez, a pressão cai muito e ele pode ter um desmaio, ele pode ter uma queda em função da hipotensão arterial. Então a gente recomenda que os idosos que estão fazendo uso de medicações antipertensivas, ou seja, de medicações para pressão alta, ele tenha cuidado quando for levantar, não levante de vez. Se ele estiver deitado, sente um pouco, aguarde sentado um pouco para depois levantar. E sempre que medir a pressão, o idoso que está usando medicação para pressão alta, ele deve medir a pressão em pelo menos 2 posições, deitado em pé ou sentado em pé, para ver se está havendo uma queda importante quando ele fica em pé. Se estiver havendo, isso caracteriza-se como hipotensão arterial, que é outro fator importante que prejudica a mobilidade do idoso. O uso de medicações tranquilizantes, ansiolíticas, entre aspas, medicações que o idoso usa muito para dormir, são medicações, na grande maioria, que podem ter efeitos colaterais que prejudicam muito também a mobilidade. A questão das labirintopatias. Então, você que convive com idoso, ou você que é idoso, observe, até pela marcha, pelo andar, a gente nota quando esse idoso começa a apresentar dificuldades na caminhada, a altura dos passos não são o mesmo, o passo é mais curto. Então, esse idoso precisa de uma atenção especial, né? Ele precisa passar pelo médico, ele muito provavelmente vai precisar de um apoio com outros profissionais, a exemplo do fisioterapeuta, para que melhore essa mobilidade dele. Doutor Evaldo, a questão da autoestima e também a questão do respeito das pessoas que estão mais próximas desses idosos, dos familiares principalmente, e isso intercede ou interfere na saúde do idoso, essa questão psíquica de tratamento, de respeito da família, das pessoas que estão ali no convívio com o idoso? Olha, Judas, muito. Isso influencia muito. E o idoso, a gente precisa entender que o idoso ele é capaz e ele faz tudo que uma pessoa mais jovem pode fazer. A diferença é que ele vai fazer as mesmas coisas, mas de uma maneira mais lenta. Então o idoso vai entrar no carro, ele vai caminhar, ele vai tomar o banho. Agora, só que ele vai fazer isso de uma maneira mais lenta e às vezes as pessoas não compreendem isso. Às vezes, uma questão simples, as pessoas estão em uma mesa, em um diálogo, tem 1 ou 2 idosos e eles querem dialogar naquela mesma, com a velocidade que é inadequada à velocidade para o idoso. Então você precisa
o idoso desde a hora de você se comunicar, você falar com o idoso, falar de uma maneira mais pausada, olhando para o idoso. Você não deve estar conversando com o idoso olhando para outro lugar. Você não deve estar conversando com o idoso com a televisão ligada e com 4 ou 5 pessoas conversando coisas diferentes. Porque o idoso vai se retrair, porque ele não vai estar participando, ele começa a se fechar. Então ele vai cada vez mais se calar e as pessoas começam a esquecer que ele existe. Então é importante que o idoso participe desse convívio social e é importante que as pessoas entendam, olha, para conversar com o idoso, você precisa conversar de uma maneira mais pausada, clara, olhando para o idoso, sem outros desvios da atenção, por exemplo, sem televisão ligada, sem som ligado. Não é porque o idoso vai entender tudo, ele vai participar de tudo isso. A gente precisa entender. Nós temos uma outra coisa que às vezes limita muito o idoso, é a questão da incontinência urinária. Tem idosos que isso é natural, o idoso ele não pode esperar muito sem ir no sanitário para fazer xixi. Então é importante, se você vai sair com seu pai, com sua mãe, antes de sair ele vai ao sanitário. Se você vê que está demorando, se está na rua, passou mais de 2 horas, você deve levar o idoso, deve sugerir ao idoso, não esperar ele pedir, porque às vezes ele vai aguentando, quando ele pede já não dá para suportar mais. Mas sugerir, quer ir no sanitário, leva ele no sanitário, insiste. Isso deixa um conforto melhor. Então, às vezes, o idoso retrai da participação social por causa dessas coisas. E é necessário que as famílias entendam isso. É necessário que quem convive, que quem cuida do idoso, entenda isso, para que o idoso esteja cada vez mais engajado dentro do convívio social. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.